Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, mas que levanta uma questão super atual. Qual é a real diferença entre um Deus que a gente constrói com as próprias mãos e o Deus que, segundo a narrativa, criou todo o universo? É uma viagem sobre poder, criação e o que realmente significa adoração. Então, vamos começar com a pergunta que no fundo guia toda essa discussão. O que dá poder a um Deus? É a fé das pessoas? A sua origem? Ou é alguma outra coisa? É exatamente essa a provocação que o capítulo 10 de Jeremias nos faz. O nosso roteiro aqui é bem direto, tá? A gente começa com o alerta inicial do texto, depois vai, literalmente, dissecar como um ídolo é feito. Em seguida, a gente contrasta isso com o poder do Deus Criador e, por fim, vê as consequências humanas de tudo isso e a súplica que fecha o capítulo. Bom, e a gente começa então pela base de tudo, a proibição que já dá o tom da conversa toda. O texto não faz rodeios, ele vai direto ao ponto. Olha só, a primeira instrução aqui é dupla. Primeiro, não imitar os costumes e as religiões de outros povos. E segundo, não se apavorar com a astrologia, com sinais dos céus. É na prática um chamado para ter uma identidade de fé própria, que não seja baseada no que os outros fazem ou no que as estrelas parecem dizer. Agora a gente avança para uma parte fascinante, que é como o texto simplesmente desmonta a ideia de um ídolo. A análise é quase como um manual de como se faz, só que ao contrário, mostrando que por trás do objeto sagrado existe um processo bem humano. E o mais interessante aqui é justamente o jeito, quase banal, com que o processo é descrito, né? Alguém vai lá, corta uma árvore. Um artesão trabalha nela, depois cobrem com ouro e prata, pregam para não cair e ainda botam umas roupas chiques. O ponto central é esse. Cada passo é uma ação humana, um trabalho manual, do começo ao fim. E aí vem o veredito do texto sobre essas criações. A palavra vaidade aqui não é sobre orgulho, e sim no sentido de algo fútil, vazio, sem substância. São chamados de obra de enganos, quer dizer, o valor que eles parecem ter é na verdade uma grande ilusão. Essa comparação aqui, nossa, ela escancara a total impotência do ídolo. O texto é claro, ele não fala, precisa ser carregado de um lado para o outro porque não anda, e o mais importante de tudo, não tem poder nenhum para fazer nem o bem nem o mal. É um objeto passivo, bonito, bem feito, mas que não passa disso. E é aqui que a narrativa dá um giro de 180 graus. O tom muda completamente. A gente sai da oficina do artesão e é jogado numa escala cósmica para ver o outro lado dessa moeda. O poder do Deus que, segundo o texto, não foi feito por ninguém, mas é aquele que faz todas as coisas. Essa declaração já estabelece a principal diferença de cara, a incomparabilidade. Enquanto os ídolos podem ser comparados pelos materiais de que são feitos, este Deus é apresentado como único. Não existe outro igual em grandeza e poder. E o contraste só fica mais profundo. O ídolo é obra de enganos, mas Deus é a verdade. O ídolo é um objeto sem vida, mas Deus é o Deus vivo. O ídolo é algo que um dia vai se desfazer, mas Deus é o Rei eterno. A diferença não podia ser mais gritante. Lembra dos passos para construir um ídolo? Pois é. Agora a gente tem uma lista dos atos do Criador. E repara na escala. Fazer a terra, estabelecer o mundo, estender os céus, controlar a chuva, o vento, os relâmpagos. A comparação é entre o poder de fabricar um objeto e o poder de criar e sustentar o próprio universo. Então, só para deixar bem claro, quando o texto chama os ídolos de vaidade, ele está usando a palavra no seu sentido mais profundo. Não é sobre arrogância, é sobre ser inútil, sobre não ter solidez, não ter realidade. É algo que, no fim das contas, está destinado a desaparecer. E agora, depois dessa grande comparação, o texto se volta para as consequências dessas escolhas. A discussão sai um pouco do campo da teoria, da teologia e entra na experiência humana, no sofrimento, na dor e na reflexão. A consequência que o texto anuncia não é nada abstrata. Pelo contrário, é bem concreta e, olha, terrível. Uma invasão vinda do norte que vai trazer destruição, que vai transformar cidades em ruínas. O texto liga uma coisa na outra, as ações do povo com esse desastre que está por vir. E aqui a gente ouve a voz da dor pessoal. Não é mais um aviso genérico. É um lamento cru, sabe? É a voz de alguém que está sentindo na pele o resultado de tudo. A ferida aberta pela calamidade. E é no meio desse sofrimento todo que vem um momento de lucidez quase filosófico. É o reconhecimento de que o ser humano não tem o controle final do seu próprio destino.
É admitir que existe uma força maior, uma soberania que rege os rumos da vida. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. A súplica, o pedido que se faz no final, não é para escapar da punição. Não é um pedido de impunidade de jeito nenhum. Pelo contrário, é um pedido para que a correção venha com juízo, com justiça, com equilíbrio, e não com uma raiva que destrói tudo pela frente. E com isso a gente chega no apelo final, um apelo quase desesperado que fecha essa reflexão toda. É uma aceitação da consequência, sim, mas com um pedido, que a correção sirva para purificar e não para aniquilar. É, no fundo, um apelo pela sobrevivência em meio ao julgamento. E assim a gente termina com uma questão tão profunda quanto a que começou. Se o texto afirma que o ser humano não tem o controle dos seus próprios passos, de quem é a responsabilidade final pelo que acontece? É uma pergunta poderosa sobre liberdade, destino e o nosso papel no mundo. Uma reflexão que, com certeza, vai muito além desse texto antigo.